Olá, eu sou Patrícia Navas Guerreiro, protetora de animal independente há 10 anos e apaixonada pelo cuidado com os cães. Eu quero te contar como tudo começou. Em 2008, meu marido e eu, e mais a minha enteada, que foi morar conosco naquela época, tivemos a ideia de ter um cãozinho. A gente não, realmente até então, até antes dela morar com a gente realmente não pensava nisso, uma vida bastante agitada, bastante atribulada, muito trânsito. A gente morava em São Bernardo do Campo e trabalhava em São Paulo, então era bastante corrido. Não passava pela minha cabeça isso, apesar de eu ter tido cães na infância. Tivemos 3 pastor alemão, quando eu morei em Brasília com os meus pais, quando eu era criança, mas esse foi meu contato com os cães. Minha avó já teve cachorro, mas assim, realmente até então eu não pensava em ter. Mas sempre gostei, sempre amei os cães, mas a vida era muito agitada. Bom, aí realmente nós decidimos então em 2008, nós compramos uma Schnauzer, que é essa Schnauzer que tá aqui, que aparece aqui. Ela hoje tem por volta de 11, 12 anos. É uma Schnauzer, realmente a gente comprou de um canil. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu hoje eu não compraria mais. Não compraria mais pelo entendimento que eu tenho hoje, pelas informações, pelo amadurecimento que eu tenho hoje referente à questão da proteção animal, que nós vamos chegar lá. Hoje realmente eu não compraria, enfim, adotei outros e eu sou muito adepta à adoção. Não critico quem compre, conheço pessoas, amigos meus próximos que compram e tal, e eu não critico, mas são pessoas que são cuidadosas, né, que olharam o canil, que viram a procedência, foram até lá. Mas por que eu incentivo a adoção? Porque tem muito cachorro para ser adotado, muito gato para ser adotado. Então, não estamos aqui julgando nada, e cada um tem o seu momento. Então, se você tem um amor a mais, né? Por que não adotar? Muito amor no coração de sobra, por que não adotar? Mas esse aqui não é o caso, vamos falar aqui da minha história. E aí foi como quando aconteceu, a gente teve, então a gente comprou a Schnauzer, e assim, foi uma alegria, né? Foi uma alegria, só que eu tive que me adaptar. O nosso estilo de vida teve que ser adaptado. A rotina, os cuidados. A primeira coisa que eu fiz foi direto comprar um monte de coisa pra cachorrinha, né? Que tinha mais ou menos uns 45 dias, super pequenininha, tinha acabado de desmamar, tinha uns 45, 50 dias. Então assim, a gente queria comprar tudo, brinquedo, cama, tratar como filho. Então, mesmo sem saber de algumas coisas que eu sei hoje, eu já tinha assim instinto de proteger, de dar o melhor local que ela ia dormir, enfim, o que ela ia comer, já levamos o veterinário. Depois ela foi castrada, etc, etc. Por causa desse envolvimento com o universo canino, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, normal. É a mesma coisa quando você realmente está procurando, por exemplo, um carro específico. Ah, eu quero um carro X. Você nunca tinha prestado atenção. Você vai ver um monte de carro X. Um monte de carro X. Por quê? Porque você está focado naquilo, você está embebido naquilo, tá aquele ciclo. E foi isso que aconteceu com o caso da Tuti. Então, muita coisa eu lia, muita coisa eu queria saber sobre a raça, sobre os cuidados, sobre um monte de coisa. Muito bem. E outra coisa, também quando a gente foi pegar, eu realmente sabia muito pouco sobre problemas genéticos, ou como é que era a genética da raça Schnauzer. Isso não estava me interessando. Estava me interessando um cachorrinho que atendesse a minhas expectativas, ficar em apartamento. Até então eu queria um cachorro pequeno. Hoje eu entendo que independe do tamanho, mas naquela época era isso que eu queria. Foi só alegria, né? Foi só muita diversão, muita companheira. Passei por alguns momentos difíceis e ela me ajudou bastante. E naquela época, em 2008, 2009, eu era executiva. Trabalhei muito tempo no mercado segurador e eu lá trabalhava muito naquela época. Mas eu comecei a me adequar mais por causa dela. Então, puxa, eu saía do trabalho, eu já queria vir para casa para cuidar dela e tudo mais. Muito bem, o que aconteceu para eu me interessar pela proteção, na verdade? Tudo começou quando eu recebi um pedido de ajuda através de um e-mail. Foi simplesmente e-mail, naquela época tinha Orkut, mas foi através de um e-mail e eu não sei por que chegou até mim. Eu só sei que eu li aquele e-mail, li ele inteirinho e era um pedido de ajuda no que tangia a resgatar e a questão financeira. Eu, como não tinha essa coisa do resgate, não sabia o que é, mas me tocou demais aquelas palavras e eu acreditei. A pessoa do outro lado é uma protetora de animal até hoje. Quem sabe um dia eu faço uma entrevista com ela aqui.
se ela aceitar. E foi ela que me tocou. É uma protetora muito séria. E realmente, depois eu vim a conhecer, ela é muito séria de fato. Quando eu falei, não, eu vou ajudar, porque é uma situação que, nossa, era muito difícil na época, não vou lembrar em detalhes, mas aquilo me tocou e eu vou ajudar. Eu não pensei duas vezes. E ajudei financeiramente. Bom, a partir dali, eu não parei mais envolvida na proteção de várias formas. Ou de ajudar financeiramente, ou de realmente resgatar fisicamente, ou pedir ajuda para alguém, ou divulgar algum post. Eu não parei, mas eu não me intitulava assim como protetora, eu era até uma simpatizante da causa. E aí eu sei que teve... Então, eu já era simpatizante da causa e tal. Eu realmente, eu dividia o meu tempo como, enfim, minha profissão, né, que eu trabalhava como executiva. Eu tinha uma vida muito confortável, mas me dedicava a esse lado social de vez em quando, bem de vez em quando. Então vamos falar que era 90% do foco do trabalho e 10% aí a questão da causa. Porque eu tinha que entender um pouco melhor, mas me chamava, sabe? A causa me chamava todo dia, toda hora, para dar uma olhada aqui, uma olhada ali, o que era. E eu cada vez mais fui me embranhando nesse universo que eu desconhecia. Simplesmente porque realmente eu estava envolvido no universo canino e as coisas estavam me tocando. E eu nunca tinha visto tanta coisa, tanta barbaridade ou tanta falta de informação. E eu falei, não, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E, de novo, trabalhando como executiva e a causa um pouquinho ali, como simpatizante. Aí eu comecei a fazer alguns resgates, digamos assim, ou algumas ajudas. E eu lembro que lá pelo meu terceiro resgate, e esse resgate não foi físico, na verdade, foi um pedido de ajuda. Eram, se não me engano, 6 filhotes, todos pretinhos, e esses 6 filhotes estavam na beira da estrada, e uma protetora de animal pediu uma ajuda. Eu, de novo, sem conhecer a pessoa, fui com o coração aberto, fui lá e falei, não, eu vou ficar com 2. Bom, para resumo, ela realmente resgatou, ela de fato fez o resgate, fez os cuidados que tinham que ter sido feitos na hora, conseguiu doar alguns e ela ficou com 4. E eu lembro que eu fui até a Pets, que não era Pets na época, era um outro nome, era Pet Marginal, alguma coisa assim, não me lembro direito. E ela ficava na Marginal mesmo. E meu marido e eu fomos lá para conhecer os cãezinhos e eu falei, não, eu preciso ajudar de alguma forma. De novo, alguma coisa me falava, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tava meio que pensando em ficar com mais um cãozinho. Foi aí que eu me encantei e fiquei com 2. Peguei 2 pretinhos. Eu peguei o Duque, que é este daqui, e o irmão dele. Então trouxemos para casa, era um filhotinho, era a coisa mais linda, o primeiro vira-lata e tal. Só que a gente, de novo, não sabia o que fazer. Não fiquei pensando naquele, já tava começando a mudar minha ideia, já não tava pensando na questão do apartamento, mesmo porque o apartamento também não era pequeno, ele tinha uns 130 metros quadrados, mas tinha varanda, então dava para ter 2, 3 cachorros se eu quisesse. E eu não pensei muito nisso também. Eu só falei, não, acho que era legal a gente doar um. Foi aí que começou o meu interesse e aí eu comecei a falar com algumas protetoras, a entender como é que era essa questão da doação, como é que eu doava, em que momento eu doava, quem era uma pessoa do outro lado. E aí eu pedi um termo de adoção, um exemplo e tal, para eu seguir. E aí eu consegui, então, encontrar um adotante do bairro lá da região. Fui até a nossa casa, conhecemos, fiz as perguntas todas, enfim. Mas ainda, lógico, era nova na proteção. Eu sei que isso já era, eu não me lembro se era 2009, 2010, enfim. Por volta disso, né? Por isso que eu falo que eu tenho mais ou menos 10 anos na proteção, mais ou menos nessa época. A gente conheceu a família, gostamos muito da família, doamos o irmãozinho, o outro pretinho, e nós ficamos com o Duque. Então eu digo que foi mais ou menos esse terceiro resgate que eu digo que eu comecei a me envolver mais com a proteção. Só que, vamos voltar lá, eu era executiva e a causa animal envolvida. Já aí, eu já vou dizer para você que eu estava executiva 70% e a causa 30%. Então começou a aumentar muito, sabe? Começou nunca interferiu no meu trabalho, mas as minhas horas vagas eu me dedicava mais. De novo, sendo com divulgando os posts das outras protetoras, ajudando financeiramente, fisicamente e tal. E nessa época, né, nessa fase, eu já comecei a sentir um vazio muito grande no meu trabalho. O que eu tô fazendo com a minha vida profissional? Comecei a me questionar lá. O que eu tô fazendo? Legal, tenho um bom trabalho, tenho uma carreira bacana, mas acho que eu não estou entregando nada, acho que eu não estou vendo resultado naquilo que eu estou entregando. Quantas pessoas acho que se enxergam assim?
né? Acredito que você que esteja assistindo esse vídeo possa até se familiarizar com isso dentro do seu universo, porque eu senti um vazio muito grande, mas continuando a trabalhar, porque a gente precisa trabalhar e eu sempre fui uma pessoa muito produtiva. E a causa animal, em paralelo, me trazia também angústia. Por quê? Eu conhecia pouco, estava conhecendo mais, mas me trazia angústia do, nossa, a gente enxuga gelo, né? Isso não acaba. É muita coisa, é muito problema e não acaba. Então começou até aquela angústia, essa angústia começou a aumentar. Aí teve um momento que eu realmente deixei o mercado corporativo, isso deve ter mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos 7 anos, que eu resolvi deixar o mercado corporativo. Eu lembro que eu pedi demissão de uma empresa e tal, e eu cheguei pro meu marido e falei, olha, não tá legal, não tá bacana, não sei o que, eu realmente ganho bem, tal, mas eu não produzo e tô com um vazio. E a causa ali, a causa é a causa, trabalho é trabalho. Então eu queria resolver as duas coisas, e não sabia como, e aquela angústia. Por isso que eu pedi demissão. Eu podia pedir demissão, eu tinha uma reserva para me aguentar, mas eu conversei com meu marido e falei, olha, eu vou fazer alguma coisa, não sei o quê. E ele me apoiou, e nisso eu comecei a pensar o que eu podia fazer que tivesse impacto na vida das pessoas. Como eu sempre fui me ligada à questão de educação no sentido de orientar pessoas, e eu sempre gostei de línguas e tal, e já fui professora de inglês, e também tive a oportunidade de morar fora do país quando eu tinha 16 anos, eu falei, cara, puxa, eu acho que eu posso dar aula de inglês, mas não sei se eu vou ter muita tarimba, né? Vou ter que, não sei como é que vai ser isso, porque você tem que ter credibilidade para você fazer isso e competência, eu não sabia se eu tinha. Puxa, eu posso abrir também uma agência de intercâmbio, porque eu fui intercambista e tal. Tá, mas e aí, isso vai me trazer o quê? Eu vou entrar na mesma situação que eu tava? Não, então vamos pensar. Beleza, aí eu parei, raciocinei, coloquei os prós e os contras e avaliei o seguinte. Isso pra mim é legal, por quê? Porque vai ajudar um monte de gente, eu vou contribuir para muitas famílias, muitos estudantes, mudando as suas vidas, transformando as suas vidas para melhor, um crescimento pessoal, um crescimento profissional através de um idioma, através de uma experiência internacional. E foi aí que eu busquei, eu acabei tendo 2 agências de intercâmbio, primeiro uma, depois a outra e tal, e a causa lá. Nesse momento, eu lembro que eu saí um pouco da causa, depois eu voltei, porque tinha muito trabalho, mas aquela angústia da causa, o que eu faço, o que eu vou resolver, não sabia o que fazer. Começaram os problemas, não sei se problema não é a palavra problema, começaram a aparecer na época de eu ter me tornado empreendedora, de eu ter tido agência de intercâmbio, começaram a aparecer tantas coisas boas, mas com muitos desafios, do tipo, como eu vou fazer isso crescer? Então eu tive a primeira loja, essa loja cresceu, teve altos e baixos, e aí eu queria abrir a segunda loja, porque estava indo bem, mas eu achava que tendo a segunda loja, eu também teria um faturamento maior e tal. Bom, doce ilusão. Como eu não queria ter sócio, eu acabei tendo muito mais trabalho. Então acabou que foi bastante exaustivo. E a proteção ali, a proteção devagarzinho, indo lá em paralelo, contribuindo mais com tudo que eu podia contribuir. E já tinha feito alguns outros resgates nesse meio tempo, e assim vai. Resgates que eu trazia para casa, doava, e outros que eu conseguia deixar em abrigo, de tempo em tempo. Então, por isso que é protetora de animal independente, que você vai fazendo com que dá, como dá. E aquela angústia ali. Quando eu abri a segunda loja, a coisa começou a crescer. Começou a crescer em termos de muito trabalho, de muito desafio. Começou também a ter um questionamento. Como é que eu vou fazer para isso ser mais rentável? E para eu ter sempre cliente? Para eu escalar esse negócio? Eu comecei a procurar algumas alternativas e tal, e pensar no que eu podia fazer. E não vinha alternativa, né? Apareceu sim alguns cursos para fazer, eu fiz alguns cursos, tentei implantar algumas técnicas para ver se eu ampliava o negócio, mas a angústia começou a bater mais também na questão do trabalho. O trabalho era super gostoso, mas muito desafiador. E a causa animal lá, eu falei, não, gente, tem uma coisa errada, de novo esse vazio, né? De novo esse vazio e a angústia da causa, Aí eu lembro de um episódio, que foi no final de 2015, nunca vou esquecer. Uma rua aqui perto do meu bairro, eu estava dirigindo, eu recebi um pedido de ajuda, de um resgate, eu não consegui ajudar naquela situação, também tinha as minhas limitações, e eu só sei que eu parei literalmente o carro e comecei a chorar. E eu não conto isso pra todo mundo, não é todo mundo que sabe.
eu comecei a chorar literalmente porque eu parei o carro, deixei a mão no volante e me debrucei e chorei. E eu choro toda vez que eu lembro. Por quê? Porque eu chorei, falando, não é possível que a gente não tenha uma forma de parar de enxugar gelo. Tá, o país é grande, é enorme, a gente precisa realmente fazer com que essa população canina nas ruas acabe. E como é que a gente faz para isso? E como é que a gente faz para isso acabar? Como é que a gente faz para dar os lares para esses cães, para esses gatos também? Quando eu falo em cães, eu sempre penso nos gatos, mas como minha realidade é mais com os cães, eu falo mais no cão. Bom, e aí esse choro veio, e a impotência veio, e a raiva veio. Puxa, mas que coisa, mas o que eu vou fazer? Não é possível, isso precisa acabar e tal. Essa angústia começou a falar mais alto. Então, naquela época que eu tava 70% executiva, 70% trabalho, 30% causa, depois que eu já tive uns 4 anos de loja, no 4 anos de loja não, eu tava aí nos seus 2 anos de loja, desculpa. No final de 2015, isso já começou a mudar. Eu diria pra você que a causa tava chegando nos 50%, 50% trabalho. Começou a aumentar esse percentual dentro da minha rotina diária. Eu digo, a preocupação com a causa. O meu envolvimento começou a ser muito maior. Conheci algumas pessoas interessantes nessa época que eu tive as lojas, pessoas muito bacanas também, que eu espero um dia poder contar com elas numa entrevista e trazer para vocês. E bom, isso se passou. E aí realmente eu entrei no vazio de novo, nunca me encontrando profissionalmente falando, apesar de achei que eu tivesse algum tipo de sucesso, mas eu acho que foi efêmero. Foi efêmero, tá? Me ajudou, legal, tive experiência administrativa, profissional, mas foi efêmero, porque eu nunca vi o resultado do meu trabalho, pelo menos quando eu era executiva, contribuindo para alguém. Na época do intercâmbio, sim. Na época do intercâmbio eu vi contribuindo, porque eu vi vidas sendo transformadas, pessoas realmente tendo resultados e as pessoas me contando. Então ali foi realmente uma coisa muito bacana para mim. Não esqueço a minha história, mas essa foi uma fase mais interessante profissional. Mas como eu te falei, como chegou um momento que a causa começou a ficar no mesmo nível de preocupação, de dedicação, chegou que, por estar 50-50, e os problemas, porque vem, né? Quem tem empresa no Brasil sabe como é que é. Muitos desafios. Mês bom, mês ruim, mês ruim, mês ruim, mês bom, mês ruim, e aí vai. E aquela montanha russa. E a causa ali. Então, chegou uma hora que eu falei, não, isso aqui é muito estressante, é muito gostoso trabalhar com intercâmbio, é maravilhoso, é prazeroso. As pessoas até hoje me procuram para eu dar consultoria, até porque eu tenho uma vivência de intercâmbio e posso passar a minha experiência, mas a causa começou a crescer mais na minha cabeça, começou a crescer mais. Eu falei, gente, não dá. Eu vou ter que vender essas lojas, porque eu não tô conseguindo fazer com que a coisa cresça da forma que eu acho que deveria crescer, porque eu posso guardar dinheiro, depois eu perco dinheiro. Aí eu ganho e eu perco. Eu sou a única acionista da minha empresa. Não tinha nenhuma outra pessoa para injetar dinheiro. Chegou uma hora que eu falei, não, precisamos sair no topo. Preciso sair no topo. O que significa? Eu preciso deixar isso para sair bem e seguir essa minha coisa com a causa animal. Foi que eu decidi realmente vender as lojas. Vendi a primeira loja, vendi a segunda loja. E vendi elas muito, entreguei as lojas muito bem. Sou muito grata, vou até falar o nome da empresa, é CI, Central de Intercâmbio. Sou muito grata pela própria empresa, me ajudou demais, pessoas fantásticas, super recomendo. Era apaixonada mesmo pelo produto, mas chegou um momento que eu realmente, e eu acho que o meu erro aí, uma falta de visão, foi ter aberto a segunda loja sozinha. Né? E já tinham me alertado também. Então eu acabei querendo abraçar muita coisa e não consegui. Aí por isso que a causa começou a crescer mais na minha vida. Começou a ter um espaço maior. Foi aí que em 2019, aí eu vendi as lojas e eu falei, e agora o que eu vou fazer? Tem a causa. Eu preciso realmente, a causa fala mais forte. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu tenho a causa, mas preciso ganhar dinheiro, e a causa também precisa de dinheiro, porque sem isso a gente não consegue andar para frente, porque tem os custos com a castração, com a vacina e tal. Muito bem. E começou a ter uns pensamentos, assim, de alguns projetos sociais que eu podia ir para frente. Mas eu também preciso viver. Aí apareceu a possibilidade de eu voltar para o mercado de seguros como executiva, e aí eu tive a oportunidade, sim, de voltar. Voltei, fiquei apenas 1 ano, isso em 2018, mais ou menos. Eu voltei, final de 2018, eu entrei numa empresa, cheguei a trabalhar 1 ano, mas assim, quando eu entrei, eu nunca vou esquecer na entrevista. Na entrevista eu até falei, olha gente, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, acabei de vender minhas lojas, eu tenho um projeto social muito forte na minha cabeça que eu quero desenvolver e assim, eu não sei.
E no final, acabei aceitando. Por quê? Porque o dinheiro era bom, então eu não vou negar. Para mim, o dinheiro era bom na época, eu podia ajudar outras pessoas também que eu precisava fazer para ajudar, que seja. E como eu tinha acabado de vender as lojas, por mais que eu tinha o dinheiro, eu acabei fazendo uma reforma, enfim, meio que ficou elas por elas, então não estava com dinheiro sobrando. E eu precisava rever. Eu falei, bom, começar a ser empreendedora de novo, não sei. E aí, bom, resumindo, fui. Mas a causa animal começou a crescer mais, já estava lá no seu 70, 60, 70%, e eu trabalhando. Foi aí que eu conheci a empresa, uma empresa de plano de saúde, conheci essa pessoa, essa empresa que simplesmente me abriu os olhos, sabe? Me abriu os olhos para algumas oportunidades de negócio, e eu falei, cara, eu tenho um negócio bacana, pode envolver a causa animal. Resolvi realmente pedir demissão. Aí, tá vendo de novo? Eu falei, gente, a pessoa sabe que não era pra, né, voltar e voltou. Fiz o trabalho que eu tinha que ter feito, acho que eu fiz um bom trabalho, mas eu não podia ir adiante por questões não só que a empresa tinha uma visão, eu tinha outra, porque a causa começou a crescer mais e mais, e ela bateu o ápice, bateu os seus 100%. Então eu resolvi pedir demissão. De novo, pedir demissão para depois começar a pensar num projeto. E quando eu comecei, e aí em 2019, eu conheci pessoas como essa empresa de plano de saúde, parceiros, né? Eu comecei a ver possibilidades, eu comecei a ver a luz no fim do túnel. Foi aí que eu falei, gente, eu tenho um negócio. Por que não usar o conhecimento que eu adquiri na proteção animal, que eu venho adquirindo, porque isso não acaba? Por que não pegar num projeto que eu estou desenvolvendo, que na verdade ele já está desenvolvido na minha cabeça, e fazer com que as pessoas entendam que nós podemos ser multiplicadores de resgate, começar a mostrar para as pessoas que, opa, existe uma solução? Eu comecei a botar tudo no papel e falei, cara, é isso. Então ela bateu o ápice, eu realmente estou completamente 100% envolvida hoje na proteção e na causa animal, e a minha intenção aqui em 2020, nós estamos em 2020, é levar educação, orientação, conscientização, para que todo mundo conheça mais sobre esse universo do cuidado com os cães, de como a gente cuidar mais e melhor desses cães, dos gatos também, e fazer com que todos nós sejamos agentes da mudança de fato. Não quero aqui ser piegas, ser, sei lá, falar mais do mesmo, não. Eu tô falando de ser de coração. E eu acredito, pura e simplesmente, e acredito piamente, que tem muita gente que quer fazer o bem, que tem muita gente que quer fazer, mas não sabe como, quer fazer, mas não tem o dinheiro para. Por quê? Vamos combinar, né? Tem custo, a gente precisa pagar esses custos, né? Os cuidados de saúde, etc. Né? Nós temos nossos custos, né? Então a causa também tem. Então isso é um dos pilares da causa. A questão financeira é importante, né? Como existe a questão do poder público que devia se envolver mais. São vários fatores dentro da proteção que faz com que isso ande, que essa engrenagem funcione. Voltando um pouco, né, a minha intenção ela é nobre e ela é legítima, porque eu quero sim mostrar para as pessoas o quanto que essas pessoas podem fazer pelos seus cães, o que elas podem fazer pelos seus cães mesmos, cães que elas têm hoje em casa, em termos de cuidados, em termos de saúde, em termos de dicas, enfim. Quero passar um monte de educação, orientação através da experiência que eu adquiri, juntamente também com parceiros envolvidos, sempre pensando na causa animal, sempre pensando que todos nós podemos ser transformadores, somos agentes transformadores, porque se a gente conseguir educar, e isso, quando a gente fala educação, a gente fala a base de tudo, na minha opinião, para qualquer transformação positiva e grandiosa é a educação. Então, se a educação no seu âmbito geral, nós estamos falando de educação no universo canino. E quando eu falo educação no universo canino, é educar esses tutores, esses possíveis tutores, essas pessoas que se simpatizam com a causa, de o que elas podem fazer aqui e agora, como elas podem agir, para onde elas podem levar um cão que elas acabaram de resgatar, aonde pedir ajuda, e o dinheiro, aonde é que ele está. Então, assim, toda essa minha intenção é exatamente para fazer com que possamos todos nos unir numa causa maior, em prol dos animais, para um bem muito maior. Por que não pensar grande, no sentido de a gente eliminar esses cães abandonados das ruas, dos bairros, das cidades, do estado e do país,
Então, assim, tem muitos países hoje, muitos não, né? São poucos, e pelo que eu sei até o momento, na verdade tem um país só, que é a Holanda, que 100% dos cães não estão mais nas ruas, não tem mais cães e gatos nas ruas. Essa informação que eu tenho recentemente. Tem países, sim, por exemplo, a Europa é um país super consciente, mas assim, tem ainda alguns animais na rua. A Alemanha é um outro país que quase não se tem, e se vê um cão na rua, aí tem leis extremamente rígidas, né? Porque todos os cães têm que ser chipados, tem que ter dono. Nos Estados Unidos não, ainda tem muito cão abandonado. Então, sabemos que o problema ele é mundial. Mas, como eu sou brasileira, eu vou focar aqui no nosso cantinho. Se tem um país ou países que já não tem mais cães abandonados e gatos abandonados, por que a gente não pode também ter essa realidade positiva? Porque o país é grande? Não, a gente pode. Nós somos muitos. E se somos muitos fazendo bem, e se somos multiplicadores de algo bom, e se a gente tem uma corrente do bem, se a gente conseguir fazer isso de forma concreta, numa engrenagem, num passo a passo definido, cara, e isso vai dar um alento para mim, para os protetores, né? Porque eu também quero ajudar muitos protetores. A gente se ajuda, né? Os protetores de animais se ajudam. E eu conheço protetores de animais que estão na causa há muito tempo, muito mais tempo que eu, que tem muito mais tarimba, e que precisam de ajuda. Então eu quero promover essa ajuda. Essa é a minha intenção, essa é a minha missão de 2020 para frente. Eu realmente descobri aos 46 anos de idade que essa é a minha missão de vida. Isso é o que eu efetivamente faço todos os dias. Faço com os meus cães, faço com os demais. Quando eu tô na rua, eu tento promover algum tipo de orientação, né? Sempre com muita educação, tentar não interferir, porque a gente não pode julgar, mas enfim, tento fazer o que eu posso. Essa é a minha história, queria contar um pouquinho para vocês. Espero que tenha tocado um pouco vocês, para entender um pouco mais do que é a minha missão aqui na Terra. Cada um tem a sua, essa é a minha. Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê em breve. Até mais!